Vamos começar hoje o nosso papo com Renata Nassif, carioca, moradora de Niterói, mãe do Gael, de 1 ano e 7 meses, muito fofo, porque eu já conhecia. E nós vamos falar aqui, essa entrevista faz parte de várias entrevistas que eu estou fazendo com mães solo, para justamente ajudar as outras mães, né, que ainda querem ser e ainda vão passar por essa jornada. Então, Renata, a primeira pergunta antes de você se apresentar é: qual foi o momento que você sentiu que era, sabe, desistiu assim, ó, não consegui achar um parceiro e a maternidade independente foi para você uma opção? Quer dizer, a opção. Vim de uma família grande, numerosa, somos 4 irmãos, muitos primos, muitas tias, e a maternidade sempre fez parte do meu roteiro, né, de vida, assim, brincar de boneca e tal, e a casinha e tararã. Então isso sempre esteve no meu imaginário, na minha concepção como pessoa, né, do que eu construí da minha imagem de mim mesma, enquanto criança e tudo. E eu casei, não planejava me divorciar, não tivemos filhos durante o casamento, e chegou um momento em que veio o divórcio, 2 caminhos que se separaram, né, que estão indo em direções diferentes, e eu, me dei conta de que isso não era sinônimo de não me tornar mãe. Esse sonho deveria prosseguir, se fazia tanto parte do meu coração. Eh, e aí, na época, eu participando da entrevista, vocês devem estar ouvindo, né, da conversa. Perfeito, não tem E problema. aí, eu tinha uma amiga em contato comigo na época e ela falou: "Olha, começa a olhar para congelar e tal, pensa nisso". E aí, na época, eu Você já tinha cuidei do quantos anos? congelamento. Eu tinha 33, Olha isso, né? 33. E aí eu fiz mais como um seguro, né, assim, que ninguém faz um seguro de carro porque quer Previdência bater de carro. privada. É, essa ideia de um seguro. Naturalmente eu vou encontrar um parceiro, vai acontecer, eu vou constituir uma nova família, mas se precisar eu tenho aqui essa reserva. Aí, aos 40, encontrei um novo mundo de relações, amadureci emocionalmente, né, descobrindo relações que não me serviam, que não me atendiam, relações, enfim, e outras formas de encontro. E aí, chegou aos 40, eu falei: "Não, espera aí, eu não vou continuar esperando esse parceiro chegar, porque pode ser que ele nem chegue, né, ou pode ser que ele demore, ele está atrasado". Então, eu posso sim seguir com esse sonho, essa realização, e esse parceiro pode chegar depois ou não chegar, né. Eu não quero condicionar isso à A existência do maternidade. a maternidade, não quero condicionar a minha maternidade a ter uma família tradicional, mãe, pai e daí a maternidade chegar, né. Não tenho mais tempo para isso e meu desejo está muito grande aqui para eu continuar condicionando a isso, né. Voltei lá na clínica, onde eu tinha feito o congelamento com resultado ótimo em termos numéricos e quantitativos para a Pô, época. Na de verdade, 33. Peraí, você tinha o teu óvulo quando você congelou 33. Você com 40 pegou o óvulo de 33. exato. Isso é o que todo mundo tinha que fazer, Renata. Eu não fiz, eu não tinha informação, não tinha conhecimento. Mas que bom. Aí conta. E esse seguro não foi tão seguro assim. E aí é que vem os caminhos da vida, né? É, eu fiz duas nessa clínica com esses óvulos lá de 33. E aí cada passo hoje se torna um resuminho, né? Mas cada passo no momento, caramba, um tratamento custa sei lá quanto. Se eu for pegar um doador estrangeiro que tem mais informações ou que no futuro pode vir a conhecer o pai, o Gael pode vir a conhecer o doador, hoje o Gael, né? É, eu vou pagar mais tanto. Se eu quiser ver a foto, eu pago tanto. Se eu quiser ver um vídeo do cara, eu pago tanto. Eu falei, peraí, menos. Menos. O que é possível para mim hoje? O que eu consigo e o que não me coloca nessa montanha russa emocional que fica. Como é que eu vou escolher um doador? Meu Que é Deus, como é que eu vou escolher desafiador um pra pai? caramba, né, Renata? Muito, Putz. muito. Porque no roteiro, as mulheres também, né, muitas vezes, né, tem um parceiro, um marido ou um namorado, e aí vai lá, acontece, engravidou. Opa, que surpresa. E aí, estou aqui me adaptando, ou realizei um sonho, era o que eu queria mesmo. Ou vem o pai, mas esse pai não era tão bacana quanto eu esperava, né?
E a gente aqui não. Nesse caminho de maternidade que se tornou maternidade independente, é, cada passo é uma decisão consciente, é uma escolha. O que eu vou priorizar aqui? Cor do olho, cor do cabelo, Exatamente. temperamento. E aí, é, durante alguns momentos para mim, muitos momentos desse caminho, era uma montanha-russa emocional, porque essa responsabilidade ficava. E aí eu tinha que respirar, segurar a onda e peraí, vamos lá, o que é possível eu saber? Porque eu não vou saber tudo. Ninguém sabe tudo. Uma mulher que escolhe um parceiro mais à frente descobre coisas que não sabia antes. E tudo bem, é a vida Você acha acontecendo. que o parceiro faz exame? O parceiro lá que você está namorando, você dorme e acorda com ele todo dia. O cara vai fazer exame? Se é um casal normal que não tem nenhuma. Enquanto não vai fazer exame, põe e acabou. Entendeu? E aí também é o seguinte, você tem saúde mental? Tem alguém com passado na sua família que tenha problema de saúde mental? Tem alguém com problema cardíaco na sua família? Ninguém faz isso. Ninguém E faz. a gente vem na ficha, né, do doador, essas informações. Que, honestamente, para mim, hoje, eu acho muito difícil de serem tão verdadeiras, porque todos nós temos nas nossas famílias reais alguém que tem um problema de saúde em alguma área, e o que vem para a gente é: não, essa pessoa não tem problema histórico nenhum, nem na família, nem nos parentes próximos, né? Então, ok, vamos seguir o jogo. É, mas eu não coloquei tanto peso sobre isso, porque eu Nem sabia eu. que a gente não tem tanto controle assim sobre isso, né? Exatamente, eu também não. Senão, Também, o perfeito não existe, né? Uau! exato. Não Como existe. eu não sou, oh, filho, oh, viva, feliz. E aí, esse passo a passo, né, ele vai dando assim, uma série de decisões que, quando acontece uma maternidade naturalmente, né, pelas vias biológicas Sim. habituais, as pessoas não passam por todos esses passos, né? E aí, eu acho muito importante, eu tive o tempo todo apoio terapêutico. Eu escolhi não contar Eu também. para minha família. Você não Eu não contou. conto. E você contou para amigas, a próximas, pessoas Sim, próximas? amigas muito próximas foram, eu digo que Bel tem muitas fadas madrinhas, ele tem muitas fadas que abençoaram o nosso reencontro, porque eu tenho certeza hoje que é um reencontro. Então, eu tenho muitas amigas que, preciso de alguém para ir comigo na clínica. Vamos lá comigo? Vamos. A outra, oi, hoje eu não posso, não sei o quê. Eu falei, olha, fulano, eu estou assim assado. Então, formou-se uma rede de mulheres apoiando esse movimento Legal. de uma forma muito bonita. Mas a gente até homens também, alguns homens com quem eu conversei se tornaram amigos e eu conversei e falava, cara, e aí, em lugar dessas pessoas, muitas vezes eu ouvia, nossa, mas você é muito corajosa, né? É a Você é palavra que muito eu corajosa. mais ouço. Nossa, que coragem. E eu me sinto assim, coragem, no momento de o coração, no sentido de coragem é o coração em ação, o coração em movimento. Isso eu me sinto muito feliz quando eu escuto coragem. Mas, por outro lado, a mulher que não chega a ter, a mulher que não tem, ou que ela não é menos corajosa, ela Não. só. Eu não pude fazer diferente, a verdade é essa, eu não consegui fazer diferente. Houve um determinado momento do caminho que eu já estava, enfim, com dificuldades financeiras, muita instabilidade emocional, muito percurso sobe e desce, né? É porque faz parte, vira uma montanha russa em alguns momentos, sozinha, cara, é muita coisa. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte: eu não vou ser mais mãe. Durante 3 meses aqui, a gente está nesse momento, no último do tratamento, novembro. Eu não vou engatar num novo movimento. Eu vou ficar alguns meses. Como é não ser mãe? Não pensar em ser mãe. E quando chegou em fevereiro, eu falei, eu vou retomar. Porque eu não estou feliz não pensando nisso. Ou não me movimentando Ou nessa você direção. Então, não eu vou. conseguiu não pensar, porque é o que eu falo, Renata, e você acabou de me provar isso, que quando você começa esse tratamento, é porque você já é uma parte mãe. Você já absorveu esse sentimento, essa vontade. E o tratamento, o que eu sinto, tá? Falando com tantas mulheres, ele é como se fosse uma preparação para você ser. Eu demorei 3 FIVs. Talvez se fosse a primeira, eu ia levar o maior susto. Mas a
inclusive, mal ou bem, ela te prepara para isso, né? Eu acho importante a gente falar é, que não é um estalar de dedos. Pode não ser um estalar de dedos, né? Pode não ser um tratamento só, Não. pode não ser um profissional só, pode não ser um óvulo apenas. Para muitas Seu mulheres, óvulo pode não ser o seu próprio óvulo, para algumas. exatamente. Gael é um embrião doado. E hoje eu falo isso com muita tranquilidade. Ele é meu filho, ele já era meu filho, a gente só estava buscando um caminho, eu e ele, para se reencontrar. E a gente Gente, precisou, ou contou com a generosidade dessas pessoas, desse homem e dessa mulher, que decidiram em algum momento: olha, esse embrião aqui a gente não vai usar, deixa outra pessoa trazer essa vida, ter a chance de trazer ai, essa vida ao mundo. Renata, eu não sabia, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. O que que aconteceu com aqueles teus óvulos de 33 anos? Vamos Vamos voltar lá, lá, né? vamos Pulei embora. um pedaço. Lá aos 33 congelei. Aos 40 falei, bom, parceiro não chegou, vamos lá, eu vou ser mãe. Sim, Independente ou solo nesse momento, pode ser que chegue mais para frente, pode ser que não, não tem controle da vida, não sei tudo, claro. então não sei ler o futuro, mas eu quero muito ser mãe. Então eu vou me adaptar à ideia de ser mãe, eu comigo, eu, meu filho, minha filha. E aí, no primeiro, na primeira clínica, foi o sim, né, o estímulo duplo, 2 ciclos que eu tinha Sim. feito, descongelei, a tecnologia mudou de 33 para 40 anos, e aí o aproveitamento que eu tive não foi tão grande quanto esperava. De 13 óvulos que eu tinha, 14, 13 responderam à fecundação, e só 4 viraram embriões, mas maturaram até o quinto dia de desenvolvimento, quarto, quinto dia de desenvolvimento. E aí eu congelei, vamos tentar um ou dois de cada vez, você quer fazer? Não, vamos lá, Sim. um de cada vez. E aí a Five? implantação, a primeira Five. fertilização, a primeira FIV, foi com um embrião. E aí, Eu fui com dois. período, né? Pois é, o primeiro foi com um, e aí vamos lá, né? Mais repouso, mais tranquilidade, tarará, esperando o tempo para ver resultado negativo do beta-HCG. Choro, luto, o que está acontecendo, consulto com o médico, e aí ele me disse, olha, a gente só começa a investigar eventuais problemas depois de 3 tentativas não sem sucesso. E eu parei, falei, mas o que, que aconteceu? E ele me disse, você está nos 30% que a gente ainda não sabe. A gente não, a gente procura repetir a natureza é perfeita. A gente está aqui aprendendo e ampliando o conhecimento como médicos e pesquisando muito, mas o porquê não deu certo, a gente não sabe. Cada um de nós aqui vivos, todos somos campeões, porque pelas estatísticas, a corrida de espermatozoides para encontrar os óvulos, e o espermatozoide, né, o óvulo que encontra, quando dá a anidação e tudo isso, é uma chance menor do que a chance de não dar certo. Né? A maior parte lógico que isso varia de acordo com a faixa etária, Ah, de acordo com as características de saúde, mas, em geral, a chance de não virar vida é maior do que a chance de vir a ser uma vida. Então, todos nós somos já vitoriosos. E o que ele me explicou na época foi isso. E para mim foi uma decepção. Eu falei, como assim? Eu não vou saber por quê, e eu vou ter que tentar 3 vezes, se der errado, até tentar descobrir. Eu falei, não, peraí, vou pesquisar. Fui para outra profissional, pesquisei, e aí identifiquei algumas mutações genéticas, voltei para ele e falei, olha, eu tenho aqui esses exames, o senhor não me pediu, mas eu me antecipei e trouxe. Então, a gente adapta o tratamento de alguma maneira a essas características aqui. A gente fez algumas coisas. Eu falei, então vamos lá. E aí fomos para a segunda, 2 milhões. embriões dessa vez fertilizados, né, em laboratório, com doadores, de novo, decisão, qual doador, como é que eu vou escolher. E o que me fez escolher dessa vez é que eu tinha foto do doador quando criança. E eu olhei, era uma foto sorrindo, um menino sorrindo. Eu falei, esse é o pai do meu filho. E aí, por isso, que eu estou trazendo tudo isso porque tem características muito objetivas. Eu quero alguém parecido comigo, com as minhas características físicas, ou Sim. não? Eu quero um bebê ideal que eu vi na foto e eu olhei, eu quero. É muito individual. A gente não pode condenar ou julgar escolhas de ninguém. Renata, É, não existe receita de bolo. Por quê? Você falou uma coisa, agora outra.
mulher que eu conversei semana passada, ela falou o seguinte: eu me conectei com o que o doador escreveu. Olha isso, não com o que o doador é, mas com o que ele escreveu. Então, cada uma se conecta, vocês, né? Porque eu não tive que me conectar nada. Eu, assim, ó, escolhe aí 4 características e vai, entende? Ao todo eram Uhum. 7, mas que eu, cor de cabelo e tudo, eu não tive nada. Então, o que eu tô falando para você é que você, cara, não tem, cada uma se conecta com uma parte, e você se conectou com um sorriso. Que coisa. Naquele primeiro momento foi isso. E aí, nessa segunda, foram dois embriões. É, o beta-HCG chegou a subir, mas ele não subiu tanto quanto esperado na hora de fazer, no dia, né, do tratamento que a gente faz para confirmar se é uma gravidez ou não. Ah, vamos continuar com tais medicamentos, daqui a 3 dias você volta e a gente faz um novo exame. E aí o beta-HCG desceu, que é o exame que diz se a gente está grávida ou não, Hein? né? O beta-HCG caiu ao invés de aumentar. E aí, choro, luto, poxa vida, agora eu não tenho mais embriões, mais óvulos congelados dos 33, eu já tinha usado todos. O que eu faço? Né? Terapia, vou conversar, meditar, buscar respostas em mim. E aí, Gael brincando deitado aqui no chão, tentando pegar uma coisa embaixo do sofá. Nisso ele se É. estica, ele se alonga, tudo para mim é lindo. É, e aí, é, falei, não, eu vou juntar dinheiro, porque tem isso também, né? A parte econômica, a parte como é que a gente gere isso, né? Vou juntar dinheiro, vou lá e vou de novo. Passou-se um tempo, voltei, fui para outra clínica. Você achou que Nessa, essa clínica não estava legal? não Porque que a clínica não estava legal, o que eu achei médico, é, primeiro, questões de valores, né? Era uma clínica mais cara e muito conceituada no Rio de Janeiro, uma clínica referência. É, e a, eu tinha uma questão também de entrar, né? Eu entrei no lugar, eu já vivi esse lugar, eu já vi essas pessoas, eu já vi essas fotos. Eu quero um lugar novo, eu quero um ar novo. Então eu vou para um lugar novo, acho que isso vai me ajudar. E nesse meio do caminho veio a pandemia. Eu falei, não, pandemia, como é que eu vou fazer agora? E aí tinha marcado uma consulta com um profissional, e aí veio a pandemia, não. Os bancos de sêmen estão fechados, tudo está fechado, vamos fazer o que a gente pode agora. Faz exame tal dia, toma antibióticos, vamos fazer o tratamento por aí, mais base. Ok. Faz o exame, eu de máscara na rua, pouca gente andando, na clínica, eu fui fazer o exame, liguei de. Quando você fizer o exame, me liga de lá. Ah, liguei. O que eu faço agora, doutora? Ele, você vai na farmácia e procura tal medicamento. E aí eu fui de máscara na rua, na farmácia. Estou contando tudo isso porque hoje é divertido, até engraçado imaginar a não, cena. na época, estresse total. E aí fui lá, comprei o medicamento. Voltei para casa com o medicamento. Falei, doutor, tudo bem, qual é o próximo passo do medicamento? Eu fiz tudo que você falou. Fui na clínica, fiz o exame, estou com o medicamento. Ele falou, tá, agora, isso por WhatsApp. Agora você faz o seguinte: você conversa com seu parceiro, com seu marido? Eu falei, não, doutor, peraí. Eu não tenho parceiro, eu não tenho marido, é maternidade solo, lembra? Sou eu. Não tem outro, não tem parceiro. Ele, puxa, é mesmo, você é a Renata tal. Eu confundi você com a Renata sei lá qual. Eu confundi a paciente. Sinto muito, me perdoe. Não toma esse remédio, não vai adiantar nada. Porque o remédio era para ajudar o dia D, né? O dia do ciclo, da maior Ah, chance, janela de oportunidade maior, né? E ele, na pandemia, no WhatsApp, se confundiu. E aquilo na hora foi, como assim? Choro. Tararã, tararã, tararã. E aí, como assim o médico? Médicos são humanos. Médicos são humanos, médicos se equivocam. Obviamente, não retornei esse profissional. Passou, a pandemia continuou, houve um momento em que as clínicas voltaram a funcionar, os bancos de sêmen reabriram, fui para um novo lugar, sempre com uma indicação, procurando saber a experiência das pessoas, conversando. Fui para um novo lugar, fiz um novo estímulo duplo, 2 ciclos de estímulos, uma quantidade menor de embriões, já numa idade em que de embriões não, de óvulos, perdão, mas já em óvulos, numa idade em que o exame genético é parte do protocolo. Então,
A partir dos 40, a gente tem que tirar uma amostra, fazer uma biópsia do óvulo. Essa amostra vai para um exame genético, num lugar especializado, no laboratório, e volta. Esse óvulo tem material compatível com a vida? Ele está bacana? Ou ele não vai, aliás, isso é depois, no embrião, depois da fertilização. Sim. Então, meus óvulos vingaram, de novo escolhi um doador, e dessa vez o doador não teve foto, foi para uma planilha, um banco nacional, poucas características, cor do olho, cor do cabelo, altura, é, hobby e profissão. E aí, a geneticista me deu uma dica muito bacana, eu estava muito difícil para mim escolher, ela falou, Renata, se você entrasse numa festa e você fosse escolher para paquerar, quem seria esse cara? Eu falei, tem razão, esse cara não seria louro, porque a princípio eu já tive namorados louros, mas a princípio não me atrai. Não... Então, quem seria esse cara? Ele teria tal característica. E o psicológico dele, como seria? De repente, isso. E foi assim que eu escolhi. É... E aí, foi então, depois que a fertilização in vitro aconteceu, embriões tiveram a biópsia feita, foram para material para São Paulo, para o teste genético, ok, compatíveis com a vida, estão aprovados, vamos lá, vamos seguir. 2 tentativas de maternidade, resultado negativo de gravidez. Ah, E a médica engravidou nesse caminho. E aí ela tirou a licença maternidade, continuei na mesma clínica com outro profissional de saúde. Ele também 2 novos ciclos, 2 novos estímulos, uma escolha um pouco mais prática na hora de escolher o doador, doador. novos novos exames. Dessa vez, ele conversou comigo antes e falou, Renata, você está numa idade em que eu te indicaria, Quantos anos, Renata? Quantos anos você aqui estava? já 45, 46. 45. Bom, porque tem Sim. várias aqui, 45, mentoradas e mulheres que me procuram. Boa. 45 anos, você foi lá e quantas, já está em quantas vezes? Na quarta ou na quinta tentativa? Quarta? Agora nós estamos na quarta, Quarta. não, na quinta. Na quinta agora. Agora, com esse médico novo, que você escolheu novo, vai para a quinta. Beleza. Na verdade foi o seguinte, 2 numa primeira clínica, essa que eu nem considero tentativa, que um remédio comprado errado, um tratamento que seria inviável, É, não foi. uma médica que foi até a primeira tentativa, 4. Quem deu continuidade à quinta tentativa foi esse médico, Esse e aí médico. quando essa quinta tentativa aconteceu sem sucesso, ele falou em doação de embrião, embriodoação. Então, aí, o que é isso? Já não seria o meu óvulo, seria um óvulo de uma doadora e um espermatozoide de um doador, ou um embrião já concebido e conservado em laboratório, já fertilizado, já um embrião disponível, conservado em laboratório, congelado, que eu recebesse e que não teria as minhas características genéticas, é, né? Não teria minha genética. Que aí a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso também. E aí Uhum. o luto, como assim? Não vai ser meu filho? Não vai porque vai ser sua É barriga? Como é que vai isso que ser? eu quero saber de você. Como é que foi esse luto? Porque as mulheres que têm que fazer ovo doação, elas ficam com medo, mas não vai ter nada meu, eu não vou sentir que é meu filho. E tem esse luto de que não é meu óvulo. A minha gravidez foi com meu óvulo. Mas eu vejo mulheres, ovo doação é ainda um tabu, né? E como é que foi isso para você? Vivi um luto com terapia, com Luto tudo isso, conversando com total. amigas, né? Mas passado esse luto, o meu desejo seguia, o meu sonho seguia muito vivo aqui no meu coração. E eu falo isso, eu conversei com ele na barriga o tempo todo. A gente se escolheu. Ele está olhando para mim aqui rindo. E eu falo isso de ele. A gente se escolheu, a gente estava só buscando o caminho para se encontrar. Quais são os meus percentuais de chances aqui? Ele falou entre 3 e 1%. Eu falei, ok, é diferente de zero. Eu vou, vamos lá, vamos seguir. E aí fizemos mais uma fertilização in vitro. Embriões foram para exame genético e voltaram com trissomias. O que é uma trissomia? É uma combinação genética
de XY, que dá uma tendência, uma grande chance, uma carga genética que indica um problema Uma genético, síndrome. né? Uma Alguma síndrome, síndrome. exatamente. Duas síndromes, é, uma bastante rara no mundo, que normalmente, eu posso usar os nomes aqui, eu não sei se vai ser bom Não, não, dizer não. como mais ou menos, né? Mas, enfim. Mas síndromes que eu queria seguir o tratamento, mesmo com esses embriões, com questões genéticas. Eu falava, não, vamos embora, se é isso, é meu filho, é minha filha que está aí, é meu bebê, não deixa de ser meu filho porque tem uma síndrome genética. Só que a clínica e o laboratório de genética contraindicaram fortemente, não concordaram com o procedimento do tratamento. Eles me explicaram, é um risco para você também. Essas gestações, elas são mais arriscadas. A gente está lidando também com a sua vida, com a sua saúde. É quase como se a gente dissesse, esses embriões com problemas genéticos dessa monta, ou com essas características, eles vão ter muitas dificuldades durante a vida, se chegarem à vida. Existe um controle da natureza para que, mecanismo de Darwin, né, da evolução. Sim, evolução Quando chega natural. a vida, exatamente. E Agora, aí, isso você tinha também, né, Renata? Vamos combinar, você tinha 45 anos. Então, isso também conta a tua idade, né? É a gestação, é a idade, é o bebê, é a sua saúde, é muita coisa em eu jogo. sou diabética. Aí, Eu ó. sempre, eu já era uma gestação de risco. E essa expressão é ruim, né? Assusta muito. Eu combinava características diferentes de risco. A idade, o diabetes, a FIV não chega a caracterizar uma gestação de risco por si só, mas dentro desse pacote, digamos assim, ela compõe um fator para ser considerado, né? É, e aí, com tudo isso, não houve um acordo em seguir com essa gravidez, com esse tratamento, com esses embriões. Eu fui ouvir uma segunda opinião, fui fazer um exame. Um dia, nesse intervalo de tempo aí, em algum momento do tratamento, fui fazer uma ultra e ouvi da médica que estava fazendo ultra. Eu contei minha história para ela, um pouco resumidamente, mais resumidamente que tá, que ela falou, olha, eu vou te dar um cartão, eu vou te dar um telefone, procura esse médico, porque esse médico trouxe a minha filha, me ajudou a encontrar a minha filha, e eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar, se você sentir que Nossa, deve. então você trocou de médico de novo. Troquei de médico de novo, fui ao doutor que trouxe, né, que fez o tratamento, que Sim. hoje trouxe o Gael aqui. É, e aí, nesse intervalo, estava justamente no momento que eu estava conversando. Vamos para a embridoação, conseguimos com mais uma tentativa, antes de ter o teste genético com trissomias, né? E aí, nesse intervalo, eu fui a essa consulta. Ele falou: não, só sigo com você se for doação. Eu nem vou fazer tratamento com você para estimular, porque você já vem de uma longa jornada, você está numa. Talvez você esteja cansada emocionalmente, não é justo com você, não seria bacana da minha parte, não seria correto. Então, eu não vou fazer, só sigo com você se for a doação. E eu voltei na outra clínica, insisti, fomos para esse tratamento, que deu os embriões com trissomia. É, não chegamos a um acordo sobre seguir tratamento com esses embriões. Eu falei, vou voltar lá naquele médico. Por quê? Porque aí, nada contra, meu fone caiu. Nada contra os profissionais da outra clínica, né? É, mas veio para mim um dado de que tem um luto aqui, eu preciso me dar um estímulo novo, um lugar novo, um cenário novo, para aí que toda vez dá esse problema. Pronto. É. E eu acho também, né, Renata, que é o nosso coração fala, né? Não sei, aquela coisa de que você vai, às vezes não tem empatia, às vezes não deu certo, você vê o outro, não deu certo, o cara trocou medicamento, aí, sabe, fez esse aqui, não deu certo. Não sei, para algumas pessoas, acho que você tem que criar uma coisa de conexão com o médico também, né? Sim, eu sentia muito isso, eu preciso ter empatia, né? Sim, É, agora e aí já mudei de clínica de novo, novos exames, uma nova. E a cada vez que tem uma investigação, né? Surge uma coisinha aqui, descobri uma coisinha lá, e vamos adaptando tratamento, medicação e tudo isso. E hoje temos aqui o Gael, aos 46 anos de idade, aos 47.
eu recebi não, 47 ele já foi o parto. Não, o parto foi 48, 47 eu recebi o Gael. E aí o meu primeiro teste de gravidez positivo, eu não sabia nem o que fazer, assim, porque eu fiz o xixi, né, aquele exame de farmácia. Das outras vezes todas, eu esperava o exame do laboratório. Eh, e dessa vez, por algum motivo, eu falei: "Não, vou comprar o teste mais caro e eu vou lá e vou fazer o teste farmácia, porque eu quero saber", e enfim. E depois eu vou ver o do laboratório para ter Sim, certeza mesmo, né, claro. sim. Fui lá na farmácia, comprei, e aí ficou um tracinho que para mim não estava tão nítido, e eu olhava a bula, olhava o tracinho, eu falei: "É, Será deve que positivo". Mamãe, é? tirei uma foto, mandei para a enfermeira da clínica. E ela falou: "Parece um positivaço, mas vamos esperar o laboratório". E eu ri, chorei sozinha, porque no banheiro, com um testezinho com xixi no colo, porque segurando o copinho de xixi, porque eu nunca tinha vivido isso, assim, Claro. sabe. Então foi uma alegria, assim, gigantesca. E depois quando chegou a confirmação do laboratório, maravilhoso de novo, né. Eh, então, eu não digo isso como porque falar assim: "Ai, que saco, tantas tentativas, tanto caminho, olha quanto dinheiro, olha quanta vida, podia ter". Você fez uma pergunta que eu acho que responde um pouco aqui, vou trazer. Num dado momento da vida, eu não falava com a família, não contava, porque eu achava que meus pais eram idosos, iam sofrer muito, né, a cada esforço desse, eu ia ter muitas opiniões, né, faça, não faça, e eu não queria isso, eu queria me escutar e seguir meu coração. Exatamente. Eh, e aí eu não queria julgamento, né, ou não queria, assim, julgamento é uma palavra pesada, ter Sabe o que proteção, que né, "Não, é? minha filha, você está muito triste, não faça mais", né. Isso, Não você não ou queria ninguém interferindo no teu caminho ali, no teu foco, exato, eu queria eu escolher meu sabe? caminho, né, Exatamente, meu coração entronado, escolher qual é o meu caminho aqui, né. claro. E aí espera que o Gael pegou uma coisinha pequena aqui, eu tô tá. Opa, ficar de olho. Mãe é assim, fica de olho 500 horas. Oi? Mas não, as mãe é assim, fica de olho, a gente fica de olho o tempo inteiro, né. Olho para Aham, frente, olho para o lado, olho para trás. é isso aí. E aí eu fui e meu pai me disse, ele falava: "Renata, realmente você não nasceu para ser mãe não, você é muito livre, você tem que viajar, você tem que aproveitar a vida, você já morou fora, já estudou fora, você gosta de viajar, não é a sua ser mãe mesmo não". Ele não sabe do que ele está falando. Eh, e aí continuei quietinha, segui o tratamento, eh, fui para doação de embrião, chegou Gael, esperei 3 meses. Eu também, para Cheguei a falar. ter sangramento no início da gestação, repouso, muda medicamento, ajusta, tararã, aumenta a dose, vamos lá. Nessa época, depois de muitos anos de relações, só pequenos encontros, ou pegação, não que eu quisesse, né, mas porque era o que se em alguns momentos eu quis mesmo, em outros momentos era a oportunidade que eu tinha, eu comecei a namorar. E aí esse namorado chegou a me dizer: "Olha, vamos tentar, você tem algum problema de saúde? Vamos tentar naturalmente". Eu voltei para o médico, para esse médico já do embrião doado, do Gael, e perguntei: "Doutor, eu posso sem atrasar o tratamento que está previsto, eu posso tentar naturalmente, sem problemas de saúde, para o tratamento? Até que data?". Ele falou: "Até a data tal, se você engravidar até essa data, a gente interrompe o tratamento, não continua com o tratamento". Eu falei: "Tá bom, então vamos lá". Segui na relação, namorando bastante, ficando muito junto, tendo muito carinho, muito amor, intensamente. Chegou a data, não estava grávida, fiz o exame, tristezinha, e aí: "Não, vamos embora, é o tratamento mesmo". O namorado continuou durante a gestação, eh, acompanhou na sala de parto, pra mim um lugar de honra, né, estar no momento do meu parto, Sim, da grande chegada, sim. e no, ah, pós-parto, ele, não Se continuou, mudou. né. Já tinha algumas questões, no relacionamento durante a gravidez, e me surpreendeu que ele tenha ficado até, porque No final. quando eu fui seguir com o tratamento, lá antes de começar o relacionamento, eu falei: "Olha, você está chegando num momento em que eu estou decidida, e eu sigo decidida, eu serei mãe. Eu não vou mudar Abrir o meu mão plano disso. para esperar o relacionamento amadurecer,
ou para você pensar se você quer ser pai do meu filho ou não. Na Ele verdade, eu não não tinha estou. filhos. Ele tinha um filho de um casamento anterior, uma filha. Então, o relacionamento eu já tinha assim, no início, né? Eu coloquei, olha, eu não vou mudar meus planos. Eu não tenho tempo para isso. E você chega nesse momento. Você tem escolha. Você pode escolher, não quero isso agora, é muito para mim. E tá tudo bem. A gente não precisa seguir, né? A gente pode ficar amigo, pode ser amigo em outro momento, mas eu não vou mudar meus planos agora. Ele, não, eu sigo com você. Na época, isso para mim já foi surpreendente. Só que uma coisa é dizer, outra coisa é sustentar isso. E eu Perfeito acho que isso. durante a experiência, ele viu, não dá para mim. E aí, no puerpério, com todas as questões, né, de estabilidade emocional, hormonal, que tudo isso traz, foi para mim, foi um peso. Mas depois eu entendi que estava tudo certo, que era o que tinha Era que para ser ser, mesmo. né? Porque justamente a Exatamente. história, eu acho que assim, a história é sua, né? Ele acabou entrando nessa história e de repente ele não quis ficar, porque justamente porque era uma história sua e de mais ninguém. E assim, ele cumpriu um papel, ele me apoiou, me É ajudou, bom. me deu suporte, né, durante vários momentos, enfim. Eh, e tá tudo bem. Você teve a indicação do médico para adotar um embrião, né? Para ter esse embrião ali que não era o seu óvulo e era um doador ali que já estava presente no embrião. Que passou pela tua cabeça? Qual foi o gatilho que te deu de, tá bom, eu vou por esse caminho? Na verdade, primeiro, um luto, uma tristeza. Eu não recebi como: "Ai, então tenho esse caminho aqui", eu recebi como: "Mas aí não sou eu, não é meu filho". O pensamento que me veio foi esse. E aí eu fui para terapia, fui trabalhar, né. Eu já tinha, na verdade, a maternidade como é meu caminho, a maternidade. A adoção também é uma forma de maternidade que as mães são tão mães quanto, os filhos são tão filhos quanto. E eu estou inscrita para adoção, eu estou habilitada para adoção. Dei um tempo nisso agora, porque Gael é muito pequenininho para chegar outro bebê junto, mas Claro, isso já era parte ah, teu caminho. do meu caminho. É, e aí fui para terapia, esse certo luto, e depois eu falei, na verdade não, é só uma maternidade que combina as duas coisas, a adoção e a gestação. E eu serei tão mãe quanto é meu filho. E quando a gravidez se confirmou, eu tive mais clareza disso ainda. Eu cheguei a um médico, outro, no meio do caminho, que me falou assim: olha, se eu fosse você, voltava lá nos embriões com. Na verdade, eu não seguiria com você com esse tratamento agora, eu voltaria nos embriões com trissomias, porque eles são seus filhos. E aí eu entendi isso, recebi, mas eu também entendi. Tem questões religiosas também envolvidas aqui. E eu tenho que ouvir o meu coração para apontar o meu caminho. Nem dogmas científicos, nem dogmas. Dogmas Religiosa. científicos parecem um contrassenso, né? Mas, assim, nem crenças de um ponto de um lado ou de outro. Tem que ser a minha crença, a minha convicção. Qual é o meu prumo, o meu rumo aqui? É, e aí, depois, já com a gravidez confirmada e muito feliz, eu ouvi falar, fui pesquisar sobre epigenética. A epigenética conta, fala, aborda, é uma área da genética que está muito inicial ainda, estudando muito ainda, como é um ramo do conhecimento em crescimento, em desenvolvimento, mas ainda inicial, que fala da gestação ou da genética que se dá das combinações genéticas ou das influências na genética do que se dá no ambiente, inclusive no ambiente gestacional. E a epigenética fala também das trocas entre mãe e filho. Então, durante a gestação, mesmo o Gael não sendo inicialmente uma combinação XY que tinha que vinha da Renata, ele recebeu meu material genético. O sangue que alimentou a vida do Gael foi o meu sangue, que Claro, permitiu as células dele se desenvolverem.
O que eu comi, o que eu pensei, o que eu senti, tudo foi para ele. E essa maternidade é muito determinante, ninguém me tira, ninguém me diz que não houve, que não existiu, porque eu sinto que houve, eu sei que houve, que há. É, então, isso me dá muita certeza de que o fato dele ser um embrião doado não diminui, não reduz em nada a minha maternidade. Agora, também não foi para mim um caminho, porque cada mulher tem seu caminho, né? Eu ouvi de uma mulher que eu conheço e que é próxima, num determinado momento, eu falei, Renata, se eu fosse você, eu já teria passado direto para doação de embrião, porque afinal de contas é muito mais barato e teria sido mais prático, você pouparia tempo de vida e energia. E aí eu ouvi isso e fiquei até um pouco, achando um pouco agressivo, sabe? Eu falei, porque para mim não era uma decisão financeira somente, para mim era, o meu caminho foi esse. O caminho de outras mulheres pode ter um senso mais prático, eu vou direto para doação de embrião, Não, não tem problema nenhum. Mas o não é meu a percurso. maioria, Renata. A maioria faz exatamente. É até a fase do luto. Porque a gente quer ter com o nosso. Então, a gente quer tentar até a última gota. Se não der, aí a gente parte para um embrião, entende? Você Uhum. é igual à maioria das mulheres. Ela pode ter sido a exceção, Sim, entende? talvez tenha sido isso. Claro, É, claro. mas então eu sinto que a doação de embrião foi um caminho que se deu para o nascimento do Gael, para que eu me tornasse mãe dele. E o nosso reencontro como mãe e filho já estava combinado entre nós, num outro momento que a gente não lembra agora, que ele talvez lembre e me conte em algum momento, Hum. em pequenas coisas, em pequenas coisas que as crianças dizem, que a gente fica assim, ué, ele não fala, ainda está aprendendo a falar, mas muito do que ele fala, do que ele me traz como bebê, como criança de 1 ano e 7 meses, me reafirma isso todo o tempo. Eu queria que você me falasse uma coisa. Uhum, Qual foi o mito ou aquela coisa assim que você achava antes de ter ele, tá? No processo, uhum, e que quando você teve ele, você falou, putz, cara, que doideira, não é nada disso, né? Fora essa questão do embrião, que essa eu acho que é um mito, né? Puxa, o sim, embrião, o filho não vai sim. ser seu, e você não vai criar nenhuma conexão. Aí é mito, beleza, você já viu o que é. Mas tem algum outro? É, muitos, todo o tempo. Por exemplo, a escolha do embrião. É, quando fui escolher, eu escolhia, eu falei, já que é meu filho, eu não vou mentir, eu não vou dizer, não, tem o nariz da mãe, mas eu também não quero um bebê que, a princípio, idealmente, que seja assim, olha, não é filho dela, não é, que crie essa questão para a criança, inclusive. É, e eu falei, vou buscar características genéticas parecidas com as minhas. E aí, quando o Gael nasceu, que eu saía com ele, bebezinho, eu ouvia muito, nossa, mas ele tem os seus olhos, ele tem o seu nariz, ele tem a sua boca. E eu falava, não, na verdade ele não pode ter, porque ele é um embrião doado, porque a pessoa... E eu começava a explicar. E depois eu pensei e falei, cara, a pessoa nem me conhece. Tá É, falando que é você está parecido, se porque quer desculpando. agradar, porque achou bonitinho, porque achou parecido mesmo, e que é o que as pessoas estão habituadas a fazer. Eu não preciso me antecipar e explicar. Posso dizer, mas eu não preciso transformar isso em algo que chegue antes. Isso faz parte, isso vem junto. Isso também me acalmou em torno disso, né? Então não é um segredo, uma revelação que eu vou ter que contar em algum dia. Isso é parte da nossa história. E isso só nos fortalece como mãe e filho. Olha quanto esse bebê, esse ser, essa luz quis vir para o mundo, né? E quanto essa mãe desejou e buscou caminhos para se tornar mãe, né? E isso não torna mais ou, ou menos que outras mães e outros filhos. É só a nossa história, só o nosso caminho. Mas talvez compartilhar isso com outras mulheres, que eu acho que pode acontecer a partir daqui, outras famílias, é, talvez
traga elementos para essas pessoas também, né? Outros pontos de vista que possam enriquecer e fortalecer ou trazer outras perspectivas, né? Então eu ouvi isso, e aí também tive que combater preconceitos em mim mesma, né? A gente traz preconceitos que a gente nem percebe que tem, e que estão muito arraigados. E hoje a Gael é um bebê louro de olhos cor de mel. E eu acho lindo. Isso não. E eu olho para ele, eu não vou dizer que ele tem a cor do meu cabelo, ou não vou pintar o cabelo para ficar da cor do cabelo dele, mas assim, eu olho os olhos dele e eu me vejo nos olhos dele. Eu vejo as fotos do bebê que eu fui, da criança que eu fui, eu me vejo nele. E isso independe de genética. Isso é amor, isso é maternidade, isso é filiação. É, Outra coisa também que eu ouvi, né? Ah, não, você é livre, você não serve para ser mãe. E eu comecei a me deparar, assim, nas mídias sociais, em muitos métodos, em muitas formas, receitas para ser mãe, ou para engravidar, ou para isso, para aquilo, né? E hoje, com essa realidade de comunicação, tem dica, tem curso, tem receita para tudo, né? É, isso é bom, porque amplia, né, as Sim. possibilidades, o conhecimento, mas também a gente tem que escolher, né, que fonte a gente vai considerar, quem é que a gente vai confiar, e em que ideia, onde a gente vai embarcar, né, o que a gente vai escolher para a gente. É, Em dado momento, quando eu vi aquilo do meu pai, né? Ah, você é muito livre para ser mãe, você não vai ser mãe. Depois, quando eu revelei, contei, olha, eu estou aqui grávida depois de 3 meses, como eu tinha contado, né? Esperei o período de maior risco, né? Da gestação. Eu fiz uma surpresa para a família, contei, e o meu pai me disse, das coisas todas que você poderia dizer, o que você está me contando e da maneira como você está me contando é o maior presente que você poderia me dar. Ai, que lindo. E Até isso, me para mim, emocionei aqui. foi Lindo. uma declaração de amor e uma aceitação, assim, de que o caminho que você percorreu, Renata, foi o caminho que você teve que percorrer e É, está tudo certo. claro. Claro, a É, gente sabe disso, né, Renata? A gente sabe. A gente que é mãe sabe. E eu também fiz isso. Depois dos 3 meses, eu contei para minha família. E foi aquele auê. E sabe por quê? Porque você, Renata, que assim como eu, a gente estava feliz. Porque a gente sim, tinha conseguido, porque é uma batalha. sim, Você, cara, até batalhou mais do que eu, porque eu fui 3, você foi, no ao todo, 5, 5,5, sei lá quanto, né? E passou por 3 médicos, eu passei por um médico só, 3 tentativas. Mas entendeu? É muito, muito forte isso, né? aí, esse caminho mais, um pouquinho mais de persistência, talvez, ou de insistir, né? Às vezes eu escuto das amigas, ah, eu já teria desistido. Ah, eu já pensei sobre isso, mas para mim, acho que sem um pai, sem um marido, eu não, para mim não dá. Encararia. Eu não encararia. E tudo bem, para elas. Para mim, está sendo assim. É, eu não digo isso como Gael não precisa de um pai, ou a figura de um pai é dispensável, ou homens não prestam. Não tem nada a ver com isso. Não tem Nada. nada a ver com isso. Não tem nenhuma revanche aqui, não tem nada descartável. É só assim, isso aqui é tão importante e é tão meu caminho que eu não quero condicionar a espera de alguém chegar. Não dá mais. Chegou no meu limite aqui. Agora eu vou, seja de um jeito ou de outro. E tá aqui, tá? Tô aqui, tô feliz, tô com os percalços, com a vida não vira perfeita com a maternidade, também tem isso, né? Ah, agora eu vou me tornar mãe, e aí tem um bebê, e aí E não um chora, romantismo, não faz xixi, não faz cocô, não tem nada disso. É a que vida não como ela grita, é. que não baixa a cabeça, que não dá susto, que não. Ah, Claro. e a gente, como Isso. mãe também, né? Mãe solo, ou mesmo que tivesse apoio, eventualmente acontecem coisas. O bebê cai, se machuca, ou o chuveiro está quente demais, ou e tudo isso acontece. E a gente tem que lidar com o maior cuidado possível, né? Claro, com todo o amor. Mas não acontece porque é uma mãe irresponsável, porque é uma mãe que não presta atenção, não, porque
Somos mães, somos seres humanos, e tá aí. E a vida é imperfeita e bela com todas as imperfeições que ela tem. E se a gente puder aceitar isso e abraçar isso, é, é um grande presente que todos nós ganhamos, né? E se fazer, e se ser mãe é, torna esse presente maior, como eu sinto que engrandeceu a minha vida, que ampliou sentido, e trouxe, claro, questões, e isso tudo só me amplia. Então, eu acho que é isso que eu posso trazer. É, e outras mulheres podem dizer, não, eu tentei uma vez, muito hormônio, muito remédio no meu corpo, estou cansada, não quero mais. Tudo bem, tudo bem. Escolha o seu caminho. Ah, não, eu nunca tomaria hormônio, eu prefiro ir por um caminho natural. Não, se não aconteceu porque Deus não quer. Eu acho que Deus, como energia universal, seja lá a concepção religiosa que for, ele não está dirigido a um indivíduo ou outro, ele não está dirigido a culpar ou punir ninguém. Então não tem por que uma pessoa merece e outra não. Não é questão de mérito, é questão de sentir qual é, o que eu vim fazer aqui. E para mim, Renata, eu vim aqui ser mãe é muito parte, muito centro do que eu vim fazer aqui nessa etapa. E aí, por isso eu estou aqui. É, Perfeito. então, essa. Por isso estamos aqui conversando hoje. Não, Você me claro. perguntou as Ah, coisas fala. que eu ouvi, né? Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa importante, assim. Eu falei Não, das opiniões dos amigos, você já do falou várias. pai. Agora eu quero, para a gente finalizar aqui, eu queria te Aham, fazer uma pergunta, que é o seguinte: pergunte. se você tivesse na frente de uma mulher que está no processo, né, que está fazendo como eu atendo várias que estão, né, através da mentoria, através de, enfim, individual, em grupo, o que que você falaria para essa mulher que está começando? Respira, respira muito. Tenha calma com você, amor com você, com a sua vida. E procure alinhar a sua mente, a sua razão e o seu coração. E se escutar, se conhecer e se escutar. E sentir com isso qual é o caminho. E tenha apoio. Busque apoio. Você não está sozinha nisso. Não é só você no mundo. Muitos casais, muitas famílias tradicionais fizeram percurso de tratamento, tarará, tarará, e não falam. E tudo bem se eles escolhem não falar. E tudo bem se a gente vem aqui, conversa e fala. Então, se você sente que é a sua mãe e seu pai que tem que te apoiar, vamos lá, conte com essas figuras. Se é um irmão, se é alguém da família, um amigo, uma amiga ou um grupo de amigos ou e amigas, mas assim, um profissional, terapeuta, sinta, perceba o que te dá segurança, se é estudar, se é ler e se informar, se é meditar, se é a sentir, se é fazer coisas que te façam bem. Isso é muito importante durante todo esse caminho. Se você gosta de dançar, se você gosta de fazer esporte, se você gosta de, sei lá, frequentar determinados lugares que não sejam incompatíveis, né, com horários ou com o trabalho, o que te traz energia? Use as coisas que te trazem energia para trazer, canalizar essa energia para isso, né? Pra, eu vou usar essa energia boa, isso que gera energia boa para mim, eu vou usar para isso. E selecione, se afaste das coisas que fazem o contrário, que te debilitam. Sejam Perfeito. a, Um é, é, comentário, às vezes, né? Uma opinião, porque eu vejo muito isso, né? Todo mundo tem opinião de alguma coisa, sim, né? E são opiniões. Eu gosto de vermelho, você gosta de amarelo, o outro gosta de preto. Cada um tem uma opinião. E a gente fica sempre mirando a opinião como se a opinião dos outros fosse mais importante do que a nossa própria, né? Do que o nosso sentimento, né? muito sobre isso, na verdade. Acho que a maternidade a vida é sobre isso, e a maternidade também como parte da vida, né? Opinião todo mundo tem. É, e as pessoas falam e dão conselho, até muitas vezes com boas intenções, mas não é a vida delas.
Quem vai sentir a felicidade ou a tristeza, ou se está realizando ou não, somos cada um de nós. Isso é o grande presente da vida e também um grande peso, né? A grande responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo. Como é que eu torno isso uma, um presente e não um peso? Como é que eu faço disso? Uau, é a minha vida, então eu escolho. E eu escolho até onde eu consigo escolher. Pode ser, isso não determina que vai acontecer, e não quer dizer que eu sou menos do que alguém que se tornou mãe se eu não me tornei. Tá tudo bem. O meu caminho foi esse. Vai ter Perfeito. luto, vai ter momentos de tristeza, momentos de alegria, de muita alegria. É, isso é estar vivo. E que presente que é isso, né? Você me fez uma pergunta antes que eu queria trazer. Você falou de pequenos, é, sendo mãe, né? Que grande coisa eu tenho ou sinto que me faz dizer, ah, eu estou aqui no lugar, né? Isso, eu queria só vivo isso segredinho, né? Que não dá para contar porque é o que eu sinto. É, as pequenas, grandes conquistas e evoluções que o Gael realiza a todo momento e me sentir parte disso. É, eu, sendo doula, tendo muitas mães por perto, observando mães da família, eu sabia que maternidade era lindo, que exigia, que tinha muito sacrifício, mas o sacrifício, e aí eu venho mudar um pouco isso, não como eu vou me sacrificar e eu vou deixar de fazer as coisas que eu amo porque eu sou mãe, eu preciso me sacrificar, não, porque é um ofício sagrado. Então, a hora que está pesado, eu posso sim pedir ajuda, eu posso respirar, conversar, Gael, me ajuda Perfeito. aqui. Vamos lá, filho, dá a mão aqui, vamos ficar, vamos parar de chorar, vamos conversar e chegar nesse lugar aqui. Tá difícil para mim também, né? Ou do jeito que a mãe encontrar, que é o jeito dela, né? É, aceitar a maternidade possível. Cada uma de nós é a melhor mãe possível, a É mãe que a isso. gente pode ser. A gente, cada uma de nós é a melhor mãe para esse filho. E a gente só vai ser a melhor mãe para esse filho sendo quem a gente é. Se a gente tiver que abandonar quem a gente é para se enquadrar em qualquer lugar, a gente não é mais a mãe desse filho que esse filho escolheu ter. Então é essa filha. É, e aí, é, essas pequenas conquistas dele, né? Eu estava falando das receitas e dos modelos, da quantidade de informação que a gente tem. Então, hoje tem, né? A gente tem a cartilha da criança, diz as fases da evolução. Muitos perfis da internet dizem também, com tantos meses a criança deve estar erguendo a cabeça, empurrando, ou levantando, ou virando. Em determinados momentos eu olhava e falava, meu filho não faz isso, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui. O que eu tenho que fazer para ele fazer? Né? O que eu posso... E aí aquilo foi me angustiando. E depois eu entendi, calma, é o caminho dele. E um É belo dia, pá, ele levantou a cada cabeça, eu um. não, ele levantou a cabeça. Renata, cada um sem seu tempo. A minha filha, às vezes, sabe, também demorou para fazer algumas coisas e ela falou muito rápido, andou muito rápido, falou um pouquinho depois. Tá tudo certo, cada um tem o seu tempo. Então, a gente tem que entender isso, né? E Isso, as o tempo mulheres, eu daquele acho que indivíduo, daquela criança, as necessidades daquela criança, que não é aquela, todo mundo que é aquele ser, né? É afinal aquele de ser. contas, somos diferentes, né? Somos seres diferentes, Somos iguais e únicos. Cada iguais. gotinha no É, oceano é uma gotinha, né? E exatamente. aí, esse, esse suavizar, né? Essa pressão, né? Que a quantidade de informação ou de receitas, os meus pais só tinham aquele A Vida do Bebê, aquele livro azul enorme, grosso, Aham, qualquer coisa aham. olhavam lá, pá. E agora são 50 zilhões de livros enormes, né? Ah, E vídeos. claro. E aí, o que eu vou escolher? O que eu vou trazer para mim? O que eu deixo ir, né? Filtrar, é É, e ter aqui e aí o que eu acho lindo assim são as grandes revoluções, né? Eu digo assim, eu penso assim, né? É um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade, né? O que o Louis Armstrong disse lá quando pisou na Lua. É, Gael dá pequenos passos gigantes para ele a todo dia, todo tempo. E presenciar e observar e favorecer, apoiar esses passos, para mim são assim uma fonte de uma felicidade que é essa coisa, esse grande presente que está aqui dentro, que eu sinto e que ninguém mais sente. Exato. E Mesmo vou sendo te tia, sendo falar, vó, e é o eu, meu lugar de mãe, né? isso, e eu vou te falar, parece que é uma coisa pequena. Ah, ele tá andando, mas é uma grandiosidade, parando para pensar que ele nasceu
há 1 ano e 7 meses atrás, entende? Então, o primeiro ano do bebê é um milagre, o que ele consegue fazer, o que ele aprende. E a gente vai, por isso que eu falo, né? É um milagre da vida, eu acho. E me transformou muito como pessoa, ser humano e mulher também. Porque ele me trouxe, a Catarina me trouxe uma feminilidade, me trouxe o gestar, né? O cuidar, eu acho que dá pra gente essa coisa feminina que eu tinha muito enraizado minha masculinidade por causa do trabalho, né? Era uma coisa Sim. que você tem que se impor, você tem que ir lá. Então, eu acho que, né, dá para a gente falar mais 1 hora só desse momento do maternar, né? Do estar com o seu filho no colo e falar, eu me realizei. E você, Renata, eu te falo, porque eu estou 10 anos na sua frente. Eu te falo, só melhora, assim, sabe? Você só vê, você fala, é difícil, claro, como a gente falou, é difícil, tem desafio, tem um monte de coisa, né? Não é só, sorrisos, mas é uma evolução tão genuína, tão linda, tão humana, que a gente fala, é por isso que eu vim, né? Essa transformação é por isso, né? Ser parte fundamental desse processo dessa vida, né? O dia que o Gael andou, eu não estava. Uma irmã estava, apoiou ele no corredor, ele deu os passinhos e foi alcançar a mão dela. Eu recebi o vídeo. E aí a primeira coisa, ele andou, ele tá andando, ele nunca tinha andado. E depois, eu não estava lá. E a minha terapeuta falou para mim: você não vai estar em todos os passos dele, mas você vai estar, ou em todos os ganhos, todas as vitórias dele, mas você vai estar, se você desejar, em todo o processo dele. É sobre o Claro, processo dele. E aí eu claro. falei, cara, é sobre Que é isso. isso, E eu estava quando a Catarina andou, assim, foi um momento assim que eu chorei, me emocionei, mas ah, eu estava, e eu vou te falar, Renata, porque eu cheguei naquele dia do trabalho um pouco mais cedo e fiquei, era uma sexta-feira, fiquei brincando com ela ali e ela resolveu andar, mas em vários outros momentos eu não estava, né? E tudo é bem, impossível a gente estar todo o tempo, não né? tá, E a tá. gente, a gente vê essas pequenas conquistas, né? Assim, pequenas grandes conquistas, né? Empurrar o chão e o corpo que começa a se mexer e aí começa a levantar e aí tudo muda. É uma revolução porque a criança que anda, ela não é mais a criança que engatinha só. A criança que começa a engatinhar, que engatinha, não é a criança que fica deitada, apática. Apática, enfim, não é apática a palavra boa, Não, mas mas eu vi um é, bebê. é. A criança que não enxerga com nitidez e que está lá deitadinha, que vê vultos, não é a primeira criança, como o Gael fez uma vez mamando, a primeira vez que ele tocou o meu rosto quando estava mamando. Ele mamava, 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 e um dia ele esticou a mão e tocou meu rosto. E aí eu chorei muito nessa hora e eu É. me emociono de novo, porque esse momento É lindo. é lindo e é de uma de grandiosidade, é uma coisa assim, é um É uma coisa, fragmento. é um gesto, né? Que você fala, É, cara, mas é um gesto enorme, né? E só você exatamente. sentindo isso, né, Renata? Ai, bom, a gente vai ficar aqui e vai chorar É. um monte. É o seguinte, a gente vai terminar aqui. Eu quero muito te agradecer Joia. pela, sabe, pela sua doação de tempo, de energia e de amor mesmo pelaquilo que você vive e orgulho do seu próprio projeto, da sua própria jornada. E a nossa ideia desse papo aqui justamente é dar perspectivas para essas mulheres que ainda não têm, e Sim, até pelo papo até de mães que estão começando essa jornada e estão grávidas. E, enfim, eu quero te agradecer, tá? eu E e Gael te agradecemos profundamente, muito do coração, a você e a Catarina, por essa chance da gente estar aqui conversando, né? Esse encontro e que essa, essa história de amor possa nutrir outras pessoas, outros corações aí pelo reverberar, mundo. e vai Exatamente. reverberar, Reverberar em outros tenho corações. dúvida, não tenho dúvida, querida. Sigo Ó, disponível para a gente seguir trocando, conversando. Um beijo enorme para você. Agradeço muito essa oportunidade.